Ah, Shalom, 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 shalom a todos os amigos, todas as amigas, todos os bradas, todos os irmãos que estão do outro lado da linha, que tiverem a oportunidade de me ouvir neste preciso momento. Boa tarde a todos e desejo a todos a esta hora bom apetite, a esta hora do almoço. Boa noite para quem puder acompanhar isto de noite e bom jantar a todos também, bom apetite, né? Mais uma vez venho diante de vocês para poder partilhar o conhecimento que Deus, ou a inspiração que Deus colocou em mim para que eu possa partilhar com vocês. Eu gostaria de falar durante alguns minutos apenas de um tema que me subiu em mente para partilhar com vocês, que é o potencial no meio do caos. O potencial no meio do caos. Mas contudo gostaria que nós baseássemos este pequeno tema na Bíblia, né? No primeiro capítulo, ou no primeiro livro da Bíblia, quer dizer, no livro de Gênesis, no seu capítulo 1 ao seu capítulo 1 ao versículo 1 até ao versículo 3. Quem tiver uma Bíblia pode fazer a leitura comigo, ou pode fazer depois, porque o vídeo vai ficar ali permanente. A Bíblia diz o seguinte, estou a fazer a leitura na Bíblia, tenho aqui a minha cábula também. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, este é o capítulo base deste pequeno tema que eu trago para vocês. O potencial no meio do caos. Não poderíamos desenvolver esse tema sem podermos definir na realidade o que é o caos e o que é o potencial. O potencial, segundo uma definição mais breve, mais curta, o potencial é a capacidade que Deus colocou dentro do homem. O potencial é a ferramenta que Deus colocou no homem para que lhe sirva como suporte em algumas atividades que o homem pode fazer. O potencial podemos definir em dois sentidos. O potencial pode ser espiritual, ou o potencial pode ser físico. O potencial pode ser a inteligência que Deus te deu. O potencial pode ser a força que tu tens. O potencial pode ser o conhecimento científico que tu tens. O potencial pode ser o poder econômico que tu tens. O potencial pode ter a capacidade que tu tens de aconselhar as pessoas. O potencial pode ser toda aquela ferramenta que tu tens para dar suporte à sua atividade, e não só, dar suporte àqueles que estão ao teu redor. Isso podemos definir como potencial. Então, o que é o caos? De acordo com algumas pesquisas que eu fui fazendo, algumas leituras, o caos, em algumas definições, né? Algumas definições mitológicas, caos significa vazio. Caos significa algo informe, algo que não tem forma. O caos pode significar algo limitado ou então algo indefinido, quer dizer, algo que ainda não foi definido, podemos definir como mitologia. Então, segundo a mitologia, na mitologia, né, etimologia latina, o caos vem da palavra chaos,
que quer dizer inferno ou escuridão. Então, essa etimologia latina automaticamente faz-me recorrer ao livro de Gênesis, no princípio, quando a Bíblia diz que o mundo era vazio sem forma e o abismo e as trevas reinavam sobre o abismo. As trevas reinavam sobre a face do abismo. Então, a treva podemos dizer como escuridão, quer dizer caos ao mesmo tempo. Já na mitologia, ou na etimologia grega, ou na mitologia grega, o caos, eles consideram o caos como um deus, o deus primordial do universo. Mais uma vez, a mitologia grega, a definição da mitologia grega vai me levar a consultar e ver que se para os gregos tem um deus, então podemos dizer, segundo eu, podemos aqui que as trevas que reinavam no princípio, quando Deus criou o mundo, para eles é um Deus. Ok? Porque eles dizem, na mitologia, o caos é o Deus primordial do universo. Para podermos recorrer à definição primordial. Primordial significa origem ou princípio. Quer dizer que no princípio do mundo existia um Deus. Ok? Então eu não estou aqui para fazer julgamento da mitologia grega, mas estou aqui para tentar levar uma mensagem, motivação, em função deste versículo, em função deste capítulo, segundo a inspiração ou a compreensão que eu tenho deste capítulo. Tu podes pegar este capítulo, interpretares e Deus te inspirar de uma forma, de uma outra forma diferente da minha. Mas aqui eu quero falar de motivação. Quero motivar os filhos, principalmente os filhos de Deus, os cristãos. Essa mensagem é para vocês e não só. Então, voltando no assunto. Como estava a dizer, se seguirmos a ordem dessa mitologia, veremos que não é diferente da Bíblia. Quando a Bíblia diz que no princípio o mundo era sem forma, o mundo era sem forma e vazio, as trevas reinavam no abismo. O mundo era um caos. Por que o mundo era um caos? Porque o mundo era vazio. Segundo a definição que nós dissemos, que acabamos de mostrar aqui, o mundo é vazio. O mundo estava em caos. Mas a minha maior alegria neste versículo é que o caos não permaneceu para sempre. O caos não demorou para muito tempo. A Bíblia não diz quanto tempo o caos reinou no mundo antes de que a luz existisse. Mas eu tenho a crer que no pensamento de Deus, Deus já projetou criar o mundo, já tinha projetado criar o homem à sua semelhança e sua imagem. E para que o homem venha ao mundo, era necessário que houvesse bases bem. Era necessário que o mundo fosse criado já com toda a sustentabilidade possível a favor do homem. Então, mas, como eu disse, a minha maior alegria é que o caos não permaneceu caos. A Bíblia diz, no versículo 3, que Deus diz: haja luz, e a luz existiu. Uma vez que a luz passou a existir, deu a possibilidade a Deus de fazer o mundo como ele é, a natureza, o oxigênio, os animais aquáticos, os humanos, as aves, toda essa coisa vieram à existência depois de Deus criar, demonstrar o seu potencial.
demonstrar o seu poder no meio do caos. Por isso o tema este pequeno vídeo é o potencial no meio do caos. Deus, no meio do caos, demonstrou seu potencial. Deus, no meio do caos, fez com que o inexistente existisse. Deus, no meio do caos, fez com que aquilo que não existia viesse à existência. Que é tudo que nós vimos, que a natureza, o céu e a terra é obra de Deus, não é obra de ninguém. O homem é a imagem e semelhança de Deus por criação de Deus. Então, qual é a mensagem que eu quero transmitir ao povo de Deus? É bem verdade que vivemos um momento de caos universal. O momento que estamos a viver é um momento de caos, onde tudo está parado, as pessoas não se movimentam mais como antes, as indústrias estão paradas, as igrejas fechadas, porque atravessamos um momento de caos, um momento difícil, um momento sem forma, um momento em que nós não temos a capacidade de explicar, um momento inexplicável. Mas o que Deus quer para com seu povo neste momento de caos é aqui onde está o maior problema. Será que Deus quer que o povo dele fique de braços cruzados neste momento de caos? Acredito que não. Será que Deus quer que neste momento de caos, este momento de trevas, esse momento escuro, que o seu povo fique sem nada a fazer, em casa, de braços cruzados? Acho que não é isso. Deus não criou os homens para que estejam de braços cruzados. Deus não escolheu o povo, não escolheu seus filhos, não selecionou um determinado número de pessoas como seus filhos, principalmente aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, para estarem de braços cruzados. Não. O Filho de Deus, aquele que crer em Cristo, tem um potencial, tem um poder de fazer com que as coisas aconteçam no meio do caos. O Filho de Deus tem a capacidade de fazer com que a luz brilhe no momento das trevas. Nós somos chamados para fazer a diferença. Não é a Bíblia que diz que haverá diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus? O que isto quer dizer? Quem são aqueles que servem a Deus? Servir a Deus não é só pregar, servir a Deus não é só estar no púlpito, ser intercessor, fazer parte do coro da igreja, não. Todo homem que recebe Cristo como Senhor e Salvador e tem Cristo como a sua referência, automaticamente é um servo de Deus. Automaticamente é chamado para servir a Deus. Então são essas pessoas que Deus está a levantar, quer levantar neste preciso momento para que façam que o inexistente exista neste momento de caos. Não somos chamados para cruzar os braços. Somos chamados para servir a Deus, para fazer com que as coisas aconteçam neste preciso momento. Existe muita gente a tentar se perguntar, a se questionar o que será do mundo agora, depois desta pandemia. O que será do mundo neste preciso momento de caos? O que é do nosso mundo? E muitas das vezes não conseguimos encontrar respostas. As respostas estão em Deus. As respostas estão na Bíblia.
A resposta pode vir, pode advir diante dos filhos de Deus. Marcos, no seu capítulo 16, no seu versículo 17 e 18, diz o seguinte: para todos que crerem em Jesus Cristo, lhes foi dado o poder. Lhes foi dado o poder de expulsar demônios. Lhes foi dado o poder, em nome de Jesus Cristo, de falar línguas novas. Lhes foi dado o poder, por mais que sejam mordidos por uma cobra ou que bebam veneno, o veneno não terá efeito nenhum. Lhes foi dado o poder de impor a mão aos doentes e os doentes terão cura. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que aos filhos de Deus foi dado o poder de criar coisas no meio do caos, e nós somos chamados para isso. E tu, como filhos de Deus, o que tu estás a fazer com o potencial, com o dom que Deus te deu neste preciso momento? O que estás a fazer com o potencial que Deus colocou em ti neste preciso momento? Marcos explica que foi dado um certo poder ao Filho de Deus, aqueles que crerem em Jesus, de transformarem as coisas, de fazerem com que o momento triste torne-se um momento de alegria, que o momento de caos torne-se um momento de demonstrarmos o nosso potencial. Que este momento de caos seja o momento em que Deus diz: haja luz, e a luz existiu. Isto é que Deus quer que os filhos de Deus retenham, que os filhos de Deus façam. Além da palavra de Deus, os filhos de Deus são chamados para demonstrar o poder de Deus na terra. Porque o cristianismo não se limita simplesmente na palavra de Deus, mas limita-se à demonstração do poder de Deus. Por isso é que na missão de Jesus Cristo não se limitou simplesmente a pregar, manifestava em si o poder de Deus. E se verem as histórias dos discípulos de Cristo, todos os discípulos de Jesus, verão que em todos os seus seguidores não se limitaram simplesmente a pregar, mas a demonstração da palavra de Deus. Eis o momento em que os filhos de Deus devem realmente se levantar e demonstrar o potencial que Cristo meteu dentro deles. E demonstrar o potencial que Deus meteu dentro de vocês. Não é o momento de ficarmos de braços cruzados. Estamos a viver um momento de caos, certo, mas acredita em mim, que é no momento do caos onde muitas pessoas se revelam. Porque uma coisa é bem verdade, estamos aqui a falar da pandemia, estamos todos parados, mas existem pessoas que estão a se beneficiar por trás disso, em função do potencial que eles têm. Existem pessoas que estão a se beneficiar disso em função da inteligência que Deus lhes deu, que é um potencial, da sabedoria que Deus lhes deu, que é o potencial. Ou então, muitos estão a se beneficiar disso em função da formação. Vamos dar um exemplo simples e claro. Vamos dar uma olhada para essas mulheres ou esses homens que têm o potencial de costura, os costureiros neste preciso momento. Existem muitos países que estão a fabricar máscaras ou estão a comprar máscaras cirúrgicas, né, que agora vai ser de proteção. E alguns países talvez não tenham essa potencialidade, não tenham essa capacidade de criar essas máscaras. Agora me diz, eu que sou costureiro, ou aquela mulher que é costureira, tem aquela ideia de não, nesse momento de caos vou me beneficiar disso. Começa a costurar algumas máscaras para vender, imagina, 100 kwanza, ou 200 kwanzas, ou 1000 kwanzas, ou 1 euro, ou 2 euros. Diga-me lá, tu que estás do outro lado, será que não vai se beneficiar disso? Claro que vai. Por quê? Porque no meio do caos decidiu usar o seu potencial para a sua sustentabilidade. Decidiu usar o seu potencial para a sustentabilidade da sociedade onde ele vive.
Então, não estamos num momento de caos, estamos sim, mas não é o momento de ficar parado, é o momento de analisar o que é que eu posso fazer que possa me servir como sustentabilidade, o que é que eu posso fazer que possa me servir como sustentabilidade da sociedade onde eu habito. Por isso eu me apeguei no exemplo de Gênesis, no livro de Gênesis, no seu capítulo 1 ao versículo 3, para mostrar que até Deus, no meio de caos, transforma o caos, transforma o vazio, ou então no vazio ele faz com que o inexistente apareça, torna existente. Onde não havia forma, Deus pegou na terra e colocou forma. Onde havia trevas, que também é o caos, Deus disse que haja luz, a luz existiu. E nós, como filhos de Deus, somos chamados a demonstrar esse poder de Deus. Por isso eu dei o exemplo, não vamos distante, dei o exemplo daquela mulher costureira, dei o exemplo, agora vou dar o exemplo daquele homem que tem uma pastelaria ou tem um restaurante que está fechado, mas ainda assim ele consegue alimentar as pessoas. Como? Ele usa o momento de caos para fazer distribuição de comida no pessoal da sua vizinhança. Está a se beneficiar ou não? Então, às vezes há pessoas que quando ainda não havia o confinamento, não frequentavam muito o restaurante dele. Mas uma vez que ele vai, no momento do caos, ao encontro dessas pessoas para levar alimentação, fará com que essas pessoas, depois de provarem da boa comida que ele tem, fará com que essas pessoas, depois do confinamento, adiram ao seu restaurante. Não nos aproveitemos do momento de caos, filhos de Deus, não nos aproveitemos do momento de caos para cruzarmos os braços, mas que o momento do caos seja um momento para revelarmos o nosso potencial, seja ele espiritual, seja ele socioeconômico, seja ele intelectual, seja ele científico. Vamos aproveitar deste momento de caos para demonstrar na realidade quem nós somos. O momento de caos não pode ser para fofocas. Este momento não pode ser um momento de distração, não é um momento de falar mal dos outros, não. Este momento não pode ser um momento em que só estás sentado a ver coisas que não contribuem em nada na tua vida espiritual ou na tua vida científica. Aproveita este momento e tenta desenvolver as tuas capacidades espirituais, intelectuais que Deus colocou dentro de ti, as tuas capacidades científicas que Deus colocou dentro de ti. Na Bíblia existe muita gente, existem muitos exemplos de pessoas que transformaram um momento de caos em real momentos para se lançarem na sociedade, para se lançarem na vida. Porque neste momento de caos existem pessoas que estão a ficar ricas. Existem pessoas que estão a evoluir. Existem pessoas que estão a fazer com que os seus nomes sejam citados, os seus nomes se tornem grandes. Existem pessoas a fazerem isso. Por isso eu venho te motivar, aproveita este momento de confinamento, aproveita este momento da quarentena, aproveita este momento de caos que o mundo existe para demonstrares o teu real potencial, quem tu és na verdade. Existem vários exemplos na Bíblia, como já disse, vamos citar um exemplo, David, no livro de... Deixa-me só ver aqui a minha cábula. A história de David, no livro de Samuel. David transformou um momento de caos que o povo de Israel, ou que os passavam diante dos filisteus. Aquilo era um momento de caos. Havia um gigante que se levantou a desafiar o povo israelita e o Deus de Israel. Aquilo era um momento de trevas, era um momento negro para o povo israelita, era um momento de caos. Eles não sabiam, diante do Golias, quem é o homem que pode embater, que pode lutar contra Golias. Não havia ninguém. O povo de Deus era o povo israelita era povo de Deus.
Deus poderia fazer qualquer coisa ou descer e criar uma forma, matar nesse momento. Mas Deus queria que o próprio homem revelasse o seu potencial. Mas quem tinha capacidade de revelar o seu potencial? Não havia irmãos de Davi, nada, ninguém tinha essa coragem de demonstrar, revelar o seu potencial de causa. É isso que está a acontecer com muitos filhos de Deus. Nesse momento, alguns cruzaram os braços, não fazem nada. Momento para evangelizar, nem que seja 5 minutos só, para levar o homem ao arrependimento dos seus pecados. É um potencial. Não é preciso dizer muita coisa. Demonstra Cristo como Senhor e Salvador do mundo. E neste demonstras o poder de Deus. Deus quer que nesse preciso momento revelas o potencial que Ele colocou em ti. Voltando na história de Davi, não sabia o que fazer. Aquilo era um momento de trevas, era um momento de caos. É como aconteceu naquele dia. Ele ficou naquela, mas quem vai matar Golias? Mas olha que apareceu um homem chamado Davi, um jovem chamado Davi, que aproveitou daquela oportunidade para demonstrar o seu potencial. Davi era pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele andava. Acabei tendo um problema com a rede, mas voltando ao assunto. Naquele momento de caos, Davi deveria aproveitou o momento para demonstrar o seu potencial. Como disse, Davi era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, e Davi tinha uma funda que nós chamamos, na nossa linguagem lá em Angola, né, no nosso português, tinha uma fisga. Então, Davi ouviu Golias a escarnecer o povo israelita e o seu Deus. Davi disse, não pode, esse cara não pode estar a escarnecer o meu Deus. Não pode, nunca que nunca, neva que neva. Então, vou demonstrar o meu potencial neste preciso momento. O que Davi fez? Pegou aquilo que ele mais utiliza, que servia para proteger as suas ovelhas, que servia talvez para caçar passarinhos, não sei o quê, porque uma coisa é bem verdade, Davi era adolescente. E nós sabemos como é que os adolescentes às vezes pensam. Além de proteger as suas ovelhas, possivelmente usava aquela física ou aquela funda para brincar, essa outra coisa. Mas ele tinha um dote, ele era dotado naquilo. E usou aquele dote para libertar o povo de Israel dos filisteus. Usou o momento de caos para demonstrar o seu potencial. Por isso o tema deste pequeno momento é mesmo o potencial no meio de caos. Nós somos chamados, filhos de Deus, para mostrarmos o nosso potencial neste preciso momento. Davi demonstrou seu potencial, usando aquela funda, atirando na testa de Golias. Quando Golias morreu, cortaram a cabeça de Golias e o povo de Israel teve a vitória. Por quê? Porque levantou-se um jovem que aceitou, que aproveitou o momento de trevas, o momento escuro que o povo israelita passava, o momento de caos para demonstrar o seu potencial. Eu quero que esta mensagem sirva como uma mensagem de motivação. Eu quero que esta mensagem sirva como uma mensagem que vai te acordar, a levantar, vai motivar os teus ideais, os teus sonhos, os teus objetivos. Porque neste momento de caos que muita gente está a rir, muita gente está a se enriquecer. No momento de caos, Deus fez com que haja luz e a luz existiu. O mundo era sem forma.
O mundo era um caos. Mas Deus diz, haja luz, a luz existiu. E Deus começou a criar a natureza, começou a criar o mundo. E Deus é um exemplo de como o homem também, pelo potencial que Deus... Porque todo homem tem um potencial, tem um dom que Deus colocou dentro dele. E este dom Deus colocou para servir, para utilizares, para servires a tua comunidade, para servires a tua igreja. Deus não deu esse dom para ti só. Poderás te beneficiar desse dom, sim. Poderás te beneficiar deste potencial, sim. Mas é mais também a favor das pessoas que estão ao teu redor, na tua sociedade, na tua família. Então utiliza o dom que Deus te deu. Como disse no princípio, o potencial não é só espiritual. Pode ser o potencial econômico que tu tens, pode ser o potencial científico que tu tens, pode ser o potencial, pode ser a tua inteligência, pode ter a capacidade de fabricar as coisas. Então fabrica coisas desse momento de caos para te servir como sustentabilidade e para servir a sociedade onde tu habitas. O outro exemplo que eu gostaria de levar aqui é o exemplo de José, no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, no seu versículo 1 a 40. José tinha um potencial. O potencial dele era interpretar sonhos. José tinha um espírito superior dentro dele. Em todos os momentos de caos que José passou na vida, como na prisão, até chegar o dia em que interpretou o sonho de Faraó, mesmo na prisão, que era um momento, porque a prisão não é um lugar de alegria, não é um lugar de festa. Podemos interpretar a prisão como um momento de caos que José estava a passar. Mas ele usou seu potencial, o dom que ele tinha, para interpretar sonhos, para o benefício das pessoas que estavam ao redor dele. Mas no final de contas, apesar de ter interpretado sonhos das pessoas que estavam ao redor dele, estes mesmos sonhos que ele interpretou lhe levou a um patamar elevado na política egípcia. Quando um dos copeiros que ele interpretou o sonho na prisão, depois de ser libertado, após Faraó ter o sonho que ninguém conseguia interpretar na sua corte lá no Egito, o copeiro disse, não, na prisão tem um cara que tem um potencial, ele consegue interpretar o teu sonho. Ele interpretou o meu sonho e tudo que ele falou aconteceu, então eu acredito que se ele interpretar o teu sonho, será conforme. E quando chamaram José, José demonstrou seu potencial no momento de caos. Porque era um momento de caos que Faraó passava, não tinha ninguém para interpretar o sonho. Quem poderia interpretar o sonho de Faraó? Quando José veio e interpretou o sonho conforme, e as coisas aconteceram conforme os sonhos de Faraó e segundo a interpretação de José. A Bíblia diz naquele mesmo momento, Faraó pegou a José e deu-lhe e elevou ao patamar de governador do Egito. Faraó disse que só estará acima de José, ele, Faraó, por ser rei, o resto de baixo. Por quê? Porque José aproveitou-se do momento de caos para demonstrar o seu potencial. Por isso, meu caro, meu irmão, minha irmã, Deus quer que neste preciso momento de caos, Deus quer que neste momento difícil que o mundo atravessa, revelas realmente que tu és filho de Deus. Como? Demonstrando o seu potencial. Demonstrando que na realidade és filho de Deus. O poder foi dado a todos aqueles que crerem em nome de Jesus, segundo Marcos 16, no seu versículo 17. O poder foi dado àqueles que crerem em Jesus. Temos um potencial, temos uma missão e temos o potencial para demonstrar. Tem que haver diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus.
E se nós ficarmos de braços cruzados, não faremos nada. Então faça uma análise de consciência, filho de Deus. Faça uma análise sobre a tua vida, sobre o potencial que Deus colocou em ti. Ele precisa usar isso como uma ferramenta, como suporte para a igreja, como suporte para a sociedade, como suporte para a tua família. Não fico, Deus não gosta de pessoas paradas, de pessoas preguiçosas. Isso é bem verdade. Por mais que tenha as promessas de Deus, mas essas promessas só se cumprirão se tu entrares no campo, exerceres um trabalho, mostrares o teu potencial. Então, meu caro, meu irmão, minha irmã que está do outro lado, meu amigo, meu camba, que essa mensagem sirva, que seja como uma mensagem de motivação. Eu vim aqui motivar-te. Para terminar, vou voltar a repetir que o potencial que tu tens não é só espiritual, pode ser socioeconômico, pode ser um potencial financeiro, científico. Utilize esse potencial para servir a sociedade, a tua família, a igreja onde tu rezas, ao povo de Deus. Utilize este potencial que Deus colocou dentro de ti. Porque um dia nós renderemos contas a Deus em função dos dons que o Senhor nos deu. Vamos ajustar contas com o Senhor em função do potencial que Ele colocou em nós. Espero que tenham todos compreendido a intenção desta mensagem. Qualquer pergunta podem deixar, podem escrever para mim. Se tiver a minha altura para responder, eu respondo. Se não tiver, também vou dizer que não tenho muito conhecimento em função disso, mas vamos pesquisar. E eu estou aqui do outro lado. Sempre que tiver algo para transmitir para o povo de Deus, para vocês, estarei aqui e espero que Deus abençoe todos, que Deus proteja todos e que este momento de confinamento, este momento de quarentena, que nos sirva realmente para demonstrarmos o quão poderosos nós somos como filhos de Deus e demonstrarmos o potencial que o Senhor colocou dentro de nós. Então tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, dependentemente do momento em que ouvires esta mensagem. E que Deus abençoe a todos vocês e proteja as vossas famílias em nome de Jesus Cristo.